Meu nome é Ember Frel, tenho 25 anos. Na manhã de Natal, exatamente às 6h40, minha mãe arrancou minha meia da lareira, jogou direto no fogo e disse que eu tinha estragado todos os natais desde que nasci e que nunca me quiseram ali. Logo depois, meu pai bateu com um saco de lixo cheio das minhas roupas no meu peito com tanta força que eu bati contra a parede, dizendo para eu finalmente juntar minhas coisas e sair da casa deles. Minha irmã estava na escada gravando tudo, rindo como se aquilo fosse divertido, dizendo que eu não iria fazer falta e que ninguém naquela família sentiria a falta de um peso inútil como eu. Eu não gritei e nem chorei. Só peguei uma pequena caixa de madeira de nogueira que meu avô tinha me dado 9 anos antes, saí na neve e fui até o Banco Northern Trust. O gerente fechou a porta atrás de mim, me olhou nos olhos e disse para eu sentar, porque o que ele ia me mostrar mudaria tudo o que minha família tinha acabado de fazer comigo. Antes de entender como meu avô ainda mexia com tudo mesmo depois de morto, preciso voltar um pouco. Aquela manhã não começou ali, ela vinha sendo construída há 9 anos. Eu acordei às 6h32 sentindo o cheiro de café com canela, algo que minha mãe só fazia no Natal desde que nos mudamos para a casa do meu avô quando eu tinha 15 anos, um cheiro que sempre significou rotina e encenação familiar. Mas naquela manhã havia algo diferente, passos demais no corredor tão cedo, botas do meu pai, chinelos da minha mãe e algo sendo arrastado no chão de madeira. Quando me sentei, já havia uma mala no meio do quarto que eu não tinha colocado ali. Alguém bateu na porta, 3 toques rápidos, e a voz da minha mãe veio baixa, daquela forma cuidadosa para ninguém mais ouvir, dizendo para eu acordar porque precisávamos conversar antes dos outros. Eu reconheci aquele tom, o mesmo que eu tinha ouvido na noite anterior através da parede da cozinha quando ela dizia ao meu pai para ser direto e não deixar que eu mudasse a decisão chorando. Eu abri a porta e ela já estava dentro do quarto com um saco de lixo grande na mão, passando direto por mim e começando a jogar minhas roupas lá dentro sem dobrar, misturando até o cardigan antigo da minha avó com minhas peças comuns. Quando perguntei o que estava acontecendo, minha avó saiu vazia, meu pai apareceu na porta, um homem de 53 anos que trabalhava como encarregado numa fábrica de móveis e que já não me olhava nos olhos há muito tempo, e naquele momento também não olhou, apenas pegou o saco das mãos da minha mãe e o jogou contra mim com tanta força que eu fui empurrada de volta contra a parede. A foto da família de 2018 caiu do prego e se estilhaçou de frente no carpete, justamente aquela em que eu não aparecia. Ele mesmo tinha pendurado aquele quadro anos atrás. Sem me olhar, disse baixo, quase rosnando, para eu finalmente juntar minhas coisas e sair da casa deles. Em 3 anos, aquilo foi o máximo que ele havia falado diretamente comigo. Minha mãe entrou na frente antes que o silêncio ficasse pior. Não parecia assustada nem irritada, parecia acesa, como se aquela situação finalmente tivesse saído do controle dela e isso a incomodasse mais do que tudo. Ela segurou meu braço e me puxou em direção às escadas. A árvore de Natal estava acesa, quase 2,5 metros, com aquelas luzes coloridas antigas que meu avô usava desde os anos 70, refletindo contra a neve lá fora pela janela da sala. Eu desci com ela. Sem dizer nada, minha mãe foi direto até a lareira, alcançou o alto da chaminé e arrancou minha meia de Natal. Era branca com fios prateados, com meu nome bordado pela minha avó. Ela jogou na lareira sem hesitar. Pegou fogo rápido. O tecido era sintético. Por um segundo, o cheiro parecia com o pó de madeira da oficina do meu avô. Depois sumiu. Ela virou para mim com uma calma estranha no rosto e disse que eu tinha estragado todos os natais desde que nasci, que nunca me quiseram ali. E ali, olhando minha própria meia queimando com meu nome dentro, meu primeiro pensamento não foi revolta. Foi só, claro. Ela já vinha dizendo isso de lado há anos. Só finalmente tinha encontrado um palco. Ainda havia 4 meias na lareira, Cheryl, Brad, Kelsey e Tanner. A última tinha sido pendurada 2 semanas antes pelo namorado da minha irmã, alguém com quem eu mal troquei 10 palavras na vida. O nome dele continuava intacto. O meu já virava cinza. Foi quando minha irmã desceu as escadas. Kelsey tinha 22 anos e mais de 80 mil seguidores no TikTok. O celular já estava na mão, gravando tudo em vertical, a tela virada para ela mesma, como se o importante fosse o próprio reflexo. Oi, gente, isso é real, tá acontecendo agora, ela disse para a câmera. Ela não olhou para mim em nenhum momento. Nem quando minha mãe me devolveu a bolsa de lixo. Nem quando meu pai destrancou a porta da frente. Nem quando virou o celular levemente para me enquadrar no vídeo e riu.
Boa sorte começando do zero, fracassada, ela disse. Ninguém nessa família vai sentir falta de um peso inútil como você. Eu estava de meias, sem sapatos. O frio da porta aberta subiu primeiro pelas pernas, depois alcançou o hematoma no meu peito. Peguei a pequena caixa de Nogueira no último degrau da escada. Eu tinha deixado ali na noite anterior, como se meu corpo já soubesse o que ia acontecer antes de mim. Saí de casa. A neve subiu até a borda das minhas meias antes de chegar no carro. Fechei a porta do jeito que meu avô me ensinou quando eu tinha 8 anos, sem barulho, até o fim. Eles achavam que meu silêncio era falta de resposta. Mas silêncio era a primeira coisa que meu avô me ensinou a usar. O nome dele era Roy Olovai. Nascido em 1946, trabalhou por 40 anos construindo móveis numa oficina de um cômodo na Rua 8, em Traverse City. A oficina tinha cheiro de cedro, goma laca e café queimado numa cafeteira de percolador mais velha do que eu. Ele usava um avental de couro com uma marca em forma de ferradura do lado direito, uma queimadura deixada por um pedaço de nogueira que saltou do torno a mais de 300 graus. Ele nunca trocou aquele avental. Dizia que a queimadura só provava que ele ainda estava trabalhando direito. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe começou a me deixar na oficina dele à tarde. Minha irmã, com 5, já estava em 3 atividades extracurriculares. Eu não estava em nenhuma. Meu avô abria a porta, tirava minha mochila dos meus ombros e dizia: temos trabalho para fazer. Nunca para minha mãe. Sempre para mim. Ele me dava pinho e lixa 120. Lixa sempre no sentido dos veios, menina, ele dizia. Sempre no sentido dos veios. Gente é igual. E eu passava anos lixando madeira como se aquilo fosse uma espécie de linguagem. No verão em que minha avó morreu, Marlene Olovai, em junho de 2015, um derrame na pia da cozinha, minha mãe decidiu que todos nós deveríamos nos mudar para lá para ajudar. Meu pai não discutiu. Ele tinha sido transferido para uma nova fábrica, e nós já tínhamos vendido nossa pequena casa por $182.000. Meu avô tinha uma casa de 4 quartos que ele mesmo construiu em 1971. Ele esvaziou o escritório dele para dividir entre mim e minha irmã. Levou a própria bancada de trabalho para um canto. Eu tinha 15 anos. Na primeira noite, ouvi minha mãe no corredor dizendo ao meu pai: só aguenta mais um pouco. Ele tem 70, talvez mais 5 anos. Mesmo aos 15, eu soube que aquilo não era algo que se diz sobre o próprio pai. Virei de lado na cama. Uma hora depois, quando levantei para ir ao banheiro, meu avô estava no corredor, de pijama de flanela cinza, segurando um copo d'água. Ele já tinha ouvido tudo antes de mim. Talvez estivesse ali há mais tempo do que eu estava acordada. Ele não disse nada. Só deu espaço para eu passar. Mas na manhã seguinte, ele me chamou para ir à oficina aos domingos. Eu fui todo domingo, daquele verão até a semana antes de ele morrer. Em maio de 2016, no churrasco do Dia da Memória, minha mãe me deu um tapa na frente de todos. Ela tinha perdido uma pulseira de prata barata que ela mesma tinha comprado e decidiu anunciar para os 15 convidados que eu tinha pegado. Quando eu disse que não tinha sido eu, ela atravessou o quintal em 2 passos e me acertou o rosto com força suficiente para deixar a marca da mão. Minha irmã riu. Meu pai olhou para os próprios sapatos. Meu avô saiu da churrasqueira, colocou a mão nas minhas costas e me levou para dentro da casa. Pegou uma toalha, encheu de gelo e segurou no meu rosto ele mesmo. Depois falou baixo: não chora na frente dela. Guarda isso. Guarda tudo. No dia seguinte, ele me chamou de novo para a oficina. Quando entrei, ele estava parado na bancada com uma caixa pequena de madeira nas mãos. Nogueira, 30 centímetros de comprimento, 20 de largura, 12 de altura. Cantos encaixados à mão, uma borda fina de cerejeira na tampa, e o nome é Emberol 2016 queimado na superfície com a ponta de um ferro de solda antigo. Ele colocou a caixa nas palmas das mãos como se estivesse entregando um pássaro adormecido. Não abre isso, ele disse. Só guarda. Qualquer hora. Qualquer motivo. Eu guardei no fundo da minha mala pelos 9 anos e 6 meses seguintes. Eu nunca abri aquela caixa. Mas tem mais uma coisa sobre meu avô que você precisa entender.
Todo Réveillon de Natal, dos meus 12 anos até o ano em que ele morreu, ele sempre arrumava um motivo para me levar até a oficina. Para limpar tudo, ou para fechar o ano direito, como ele dizia. Virou quase um ritual entre nós. Enquanto isso, no dia seguinte, no meio da ceia ou logo depois dos presentes, minha mãe sempre encontrava um jeito de dizer às vezes baixinho para algum parente, às vezes na frente de todo mundo que eu tinha estragado o Natal de novo. Quando eu tinha 8 anos, deixei um enfeite de vidro cair. Aos 13, esqueci o fogão ligado com água de canela. Aos 17, não sorriam do jeito certo na foto da família. Todo ano aparecia um motivo diferente. Todo ano a mesma frase. Você estraga todo o Natal. Ela falava como se fosse previsão do tempo, algo inevitável. Meu avô passou 13 vésperas de Natal me levando para a oficina justamente para me tirar da cozinha, para reduzir uma desculpa a menos que ela pudesse usar contra mim. Em setembro de 2024, ele ficou doente. Câncer no pâncreas, rápido demais. Morreu em outubro, com 78 anos. No velório, minha mãe foi quem mais chorou. Ficava ao lado do bar de bebidas, recebendo condolências com a mão no peito, como se aquilo fosse algo que ela tivesse conquistado. Enquanto isso, eu via o olhar dela indo direto para a estante onde meu avô guardava o bourbon e os documentos importantes. Ela olhava aquela estante como quem já sabe onde está a chave. Nem tinha tirado o casaco ainda, e já parecia estar fazendo contas. Existe uma matemática estranha em famílias tóxicas. De fora, parece até cuidado, um filho faz curso de verão, outro ganha aparelho nos dentes, outro fica com um quarto maior porque é criativo demais para não ter espaço. Mas por dentro, a conta é simples. Tem um filho onde tudo é investimento. E outro que é tratado como custo. Minha irmã estudou na Sheila Academy, uma escola particular da cidade, da sexta série até o ensino médio. A mensalidade era $24.000 por ano. Ela nunca trabalhou nas férias. Já tinha sido decidido quando ela tinha 8 anos que ela tinha talento. Eu estudei em escola pública. Quando eu tinha 17 anos e perguntei se existia alguma chance de ajuda para a faculdade, minha mãe cruzou as mãos na mesa e disse com uma calma ensaiada: Querida, faculdade não é muito a sua coisa. Você não é acadêmica. Talvez um community college, e só se você conseguir bancar sozinha. Eu trabalhei por isso. Foram 3 anos no Lakeshore Tavern e um diploma técnico em horticultura pelo Northwestern Michigan College. Tinha também $11.200 em empréstimos estudantis todos no meu nome. Depois disso, parei de pedir qualquer coisa. O que eu não sabia, o que só descobriria quando entrei no Northern Trust, era que havia dinheiro para mim. Sempre houve dinheiro para mim. Só que ele foi parar em outro lugar. Naquele verão, minha irmã pegou meu carro para gravar um TikTok nas dunas de Sleeping Bear e arranhou todo o lado do motorista. A oficina cobrou $1.800. Minha mãe me chamou para a cozinha e colocou a nota fiscal em cima da mesa, bem ao lado de uma lata de biscoitos que meu avô tinha dado anos antes. Aquela lata nem era mais comida, era só cenário. Querida, ela disse naquele tom doce que ela sabia usar bem. A carreira da sua irmã está decolando. A gente precisa apoiar ela agora. Você consegue pagar isso? Você é a responsável da família. Essa casa funciona com sacrifício, meu bem. Eu paguei os 1.800. 2 semanas depois, minha irmã comprou um iPad Pro com dinheiro de uma marca que ela nem tinha contado para minha mãe. $1.200. Ela me mostrou a caixa enquanto fazia café numa manhã de sábado. Não agradeceu pelo conserto do carro. Na verdade, nem sabia que tinha tido conserto. Para por um segundo. Já aconteceu com você de alguém da sua família te medir em voz alta? Não numa briga, não com raiva, mas de forma casual, numa terça-feira qualquer, enquanto mexe o café e decide o quanto você vale? Se sim, escreve eu também ouvi isso nos comentários. Eu quero saber que não foi só comigo. Em novembro de 2025, minha mãe colocou um banner no Facebook: grandes mudanças chegando para a família Frel. O Senhor está agindo. Teve 142 curtidas. Ela tinha mais de 8.000 seguidores num blog que ela chamava de A Vida Abençoada pela Cheryl. Era cabeleireira e fazia um grupo de estudo bíblico na nossa cozinha toda terça-feira.
As pessoas achavam ela inspiradora. Na mesma semana, o namorado da minha irmã, Tanner, foi morar com a gente. Tanner Brookwood, 24 anos, 35 mil seguidores no TikTok, conteúdo fitness. Ele pegou o antigo cantinho de leitura do meu avô, um quarto com papel de parede verde onde ele tinha me ensinado buraco quando eu tinha 9 anos, e pintou tudo de cinza em 2 dias. No terceiro dia, ele disse, sem ofensa, mas a sua estética não combina com a marca que a gente está construindo aqui. Eu não respondi. Subi as escadas. Na noite de 24 de dezembro, já perto da meia-noite, desci para pegar água e ouvi meus pais na cozinha escura. Depois de amanhã, minha mãe disse baixo, vai ser só a nossa família. Só a família de verdade. Meu pai não discutiu. Ele nunca discutia. Apenas terminou a cerveja, lavou o copo e passou por mim sem nem me ver na escada. Eu voltei pro meu quarto. Eu tirei a caixa de Nogueira do fundo do meu armário pela primeira vez em anos e coloquei na mesa de cabeceira. Fiquei olhando as letras queimadas na tampa, para Emberol 2016. Eu não abri. Dormi 4 horas. Quando acordei às 6h32 da manhã seguinte, já estava tudo em movimento. Peguei a estrada M72 rumo ao leste, aquecedor no nível 4, um saco de lixo no banco do passageiro e a caixa de Nogueira em cima do painel. Eu não estava de sapato, só com as meias de lã em que dormi. Os pés estavam vermelhos e o hematoma na clavícula já tinha escurecido. Entrei no estacionamento do Walmart na US 31 às 9h12 da manhã. Quase vazio. Era Natal. Estacionei perto da área dos carrinhos. Desliguei o motor. O relógio do painel marcava 9h13. O banco abria às 9h. Peguei a caixa e coloquei no meu colo. Eu nunca tinha visto o que tinha dentro. Meu avô me entregou aquilo quando eu tinha 16 anos e disse para não abrir. Eu não abri. A tampa era tão justa que precisei empurrar com a palma da mão para levantar. Quando abriu, veio um cheiro antigo. Cedro fraco, papel seco, como algo que tinha passado anos esperando dentro de madeira. Tinham 4 coisas lá dentro. A primeira era uma chave de casa de latão, pesada do jeito que chave nova nunca é, presa a uma pequena etiqueta de couro onde estava escrito, na letra dele, frente, 1971. Era a chave que ele usava no dia a dia, pendurada no cinto. A segunda era um papel dobrado de bloco amarelo, menor que a minha mão. Dentro, escrito a lápis, ainda perfeitamente legível, qualquer hora. Qualquer motivo. Qualquer momento. A terceira era um cartão de visita, Northern Trust Bank, Traverse City, Michigan, Dali Peton, gerente de agência. No verso, a letra do meu avô de novo, um número, 851.209. E uma frase, diga ao Dali que você é minha neta. Ele vai entender. A quarta era uma fotografia em preto e branco, 4x6, com as bordas gastas. Meu avô, com 55 anos, de pé no pomar de cerejeiras atrás da casa, segurando um bebê enrolado num cobertor branco tricotado. No verso, 18 de maio de 2000. Cherry Bend. O dia em que eu nasci. Eu nunca tinha visto aquela foto. Não sabia que ela existia. Fiquei ali no estacionamento com ela entre os dedos e chorei pela primeira vez naquela manhã. Não alto. Eu não sou de chorar alto. Só fiquei assim, por 2 minutos, com o motor ligado, o aquecedor soprando e a neve batendo no para-brisa. Depois coloquei a foto de volta na caixa, fechei a tampa e dei partida no carro. Liguei para minha mãe uma vez. Bloqueada. Caixa postal cheia. Liguei pro meu pai. Não atendeu. Liguei para Maria, a única amiga que ainda tinha do floricultura. Ela estava na Flórida. Atendeu com barulho de ondas ao fundo e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Disse que ia ligar no dia seguinte. Desliguei. Dirigi até o centro sem realmente saber o que eu estava prestes a enfrentar. Eu só sabia 2 coisas, não tinha mais para onde ir, e que no pedaço de papel amarelo meu avô tinha escrito qualquer hora, qualquer motivo, qualquer momento. E que o banco que ele citava ficava a poucos quarteirões dali.
O Northern Trust ficava na Front Street, no centro de Traverse City, entre uma loja de doces e uma livraria, num prédio de tijolos de 1908. A porta tinha uma maçaneta de latão gasta por um século de mãos. Eu entrei. O lobby era quente. Piso de mármore antigo, cinza com veios azul escuros. Um pequeno pinheirinho de Natal artificial num canto, perto dos caixas. O ar tinha um leve cheiro de vela de canela. Tinham 2 atendentes trabalhando. Uma mulher de uns 40 e poucos anos, óculos pendurados numa corrente, levantou o olhar quando eu atravessei o saguão de meias, suéter cinza e o hematoma roxo no meu colo. Ela não demonstrou surpresa. Só sorriu de forma profissional. E eu, de algum jeito, respeitei isso. Coloquei o cartão de visita em cima do balcão. Meu avô me deu isso, eu disse. Acho que existe uma conta no nome dele. Ela olhou o cartão. Depois o verso. Depois meu rosto por um segundo a mais do que o necessário. Em seguida, pegou o telefone da mesa, apertou um botão e falou baixo. Sim, um momento, por favor. Desligou. Senhor Petton vai te receber pessoalmente, ela disse. Quer um copo d'água? Sim. 40 segundos depois, um homem de cerca de 60 e poucos anos saiu de uma sala no canto. Ele usava um cardigan marrom com uma marca gasta no ombro direito. O mesmo tipo de cardigan que meu avô usava. Ele parou a uns 3 metros de mim. Senhorita Frel, ele disse. Não era uma pergunta. Era confirmação. Sim. Por favor, venha comigo. Traga a caixa. Eu não tinha mencionado nenhuma caixa. Ele também não tinha visto. Mesmo assim, olhou para a bolsa de lona que eu carregava e se virou sem esperar resposta. O escritório dele ficava no fundo. Mesa de madeira. Eu reconheci na hora. Meu avô tinha construído aquela mesa. Na parede à direita havia uma foto, 2 homens com roupas de pesca num cais no lago Higgins. Um deles era o Dali, mais jovem. O outro era meu avô. Dali passou por mim, fechou a porta, girou a chave e foi até a janela. Baixou as persianas uma a uma. Depois sentou na minha frente e cruzou as mãos sobre a mesa de Nogueira. Senhorita Frel, seu avô esperava por esse dia há 9 anos. Eu também. Ele abriu a gaveta de baixo e tirou uma pasta azul marinho. As bordas estavam gastas pelo tempo. Na frente, na letra do meu avô, para Ember. Segurar até ela entrar. Ele colocou a pasta entre nós. Sente-se, ele disse. O que eu vou te mostrar agora vai mudar tudo o que sua família acabou de fazer com você. Ele fez uma pausa curta. Seu avô não deixou só uma chave. Ele deixou um jeito de desmontar eles, em silêncio. E no papel. Ele colocou um envelope pardo ao lado da pasta azul. Abra a caixa primeiro, ele disse. Me mostra. Eu coloquei a caixa de Nogueira sobre a mesa e levantei a tampa. Ele olhou para os 4 objetos lá dentro como quem reconhece algo antigo demais para explicar. Sorriu ao ver a chave, não um sorriso qualquer, mas aquele tipo de reação silenciosa que parece memória. Ele estendeu a mão, pegou a chave e levantou até a luz da sala. Ele carregou isso no cinto por 43 anos, disse Dali. Mandou fazer uma cópia em 2016. Deu a cópia para mim, e ficou com a original para você. Ele colocou a chave de volta na mesa. Ele me disse, Dali, quando ela entrar aqui com essa chave, você para tudo. Você leva ela para sua sala, fecha a porta e conta a verdade inteira. Então é isso que eu estou fazendo. Ele empurrou a chave um pouco na minha direção. Essa é a chave da porta da frente da 818 Cherubim Road, senhorita Frel. Sua casa. O mundo não desabou. Mas inclinou. De verdade. Dali percebeu, porque estendeu a mão por cima da mesa e encostou levemente sobre a minha. Respira. Vai no seu tempo. Eu tô tentando, eu respondi. Ele puxou a pasta azul marinho e abriu na primeira página. Uma cópia autenticada, Olovai Family Revocable Living Trust. Constituinte, Roy Olovai. Sucessor fiduciário, Dali Petton. Beneficiária única, Ember Lynn Ferrell.
A assinatura era dele. A data, 8 de agosto de 2016, 63 dias depois do tapa no quintal. Dali passou os próximos minutos me guiando pelo conteúdo da pasta como se eu fosse uma criança aprendendo um jogo complicado pela primeira vez. Sem juridiquês. Sem pressa. Ele falava como quem explica algo óbvio demais que só ninguém nunca contou. Em agosto de 2016, ele disse, seu avô entrou no escritório da Cristode Associates, 3 quarteirões daqui. Ele fez uma pausa curta. Ele perguntou uma coisa só: posso colocar minha casa no nome da minha neta sem que minha filha saiba? A advogada disse que sim. Ele voltou na semana seguinte com um cheque administrativo e um lápis de carpinteiro. Ele odiava as canetas do escritório. Assinou com um lápis. Depois mandaram ele assinar de novo com caneta. Ele mesmo me contou isso depois. Dali virou a página. A partir de 9 de agosto de 2016, a propriedade saiu do nome dele e passou para o Olovai Family Trust. Ele apontou com o dedo. Ele manteve o direito de morar lá até morrer. Isso chama usufruto vitalício. Mas a propriedade já não era dele. Ele olhou para mim. Era sua. Virou outra página. Quando ele morreu, em 11 de outubro de 2024, o trust virou irrevogável automaticamente. A casa passou para você sem inventário, sem tribunal, sem ninguém da sua família precisar ser avisado. Silêncio. Mais uma página. E tem isso aqui. Ele empurrou um extrato. Conta POD no Northern Trust. Aberta em 2020. Beneficiária única em caso de morte, em Berlim Ferrell. Ele me olhou. Saldo no dia da morte do seu avô, $86.000. O papel ficou parado entre nós. E pela primeira vez naquele dia, eu entendi que aquilo não era só herança. Era um sistema inteiro funcionando sem que eles soubessem que já tinham perdido. No dia em que ele morreu, essa conta virou sua. Dali fez uma pausa curta, como se escolhesse cada palavra com cuidado. Ele me disse, quando abriu essa conta, que esse dinheiro era para manutenção da casa. O telhado ainda aguenta mais 2 invernos. As calhas precisam ser trocadas. Ele não queria que você ficasse apertada. Ele abriu uma gaveta e puxou um registro antigo. Todo ano, na primavera, pelos últimos 4 anos, ele vinha aqui e depositava mais. Sempre em dinheiro. Notas pequenas. Disse que era das encomendas de marcenaria que ele não contava para sua avó. Ele passou o dedo por uma linha. O último depósito foi $4.000. Agosto de 2024. 2 meses antes de ele ser internado. Ele me olhou por cima dos papéis. Ele deixou uma anotação pedindo para eu registrar, pro ano em que ela precisar disso. Eu precisei olhar pro teto por alguns segundos. Quando baixei o olhar de novo, ele já tinha aberto um envelope pardo. Dentro, 3 páginas com timbre do Northern Trust, cada uma com um carimbo discreto no canto, D. Petton, gerente de agência. A primeira página era de 14 de novembro de 2024. 8 dias depois do funeral, ele leu, Cheryl Frell compareceu à agência solicitando liberação das contas do pai como próxima de parente. Informada de que a titular da conta não a nomeou como beneficiária. Saiu alterada. Ele virou a página. 22 de maio de 2025. Cheryl Frell compareceu com cópia autenticada de certidão de nascimento solicitando revisão de herança. Informada de que a designação de beneficiário é irrevogável. Saiu alterada. Outra página. 3 de setembro de 2025. Cheryl Frell compareceu com o marido, Brad Frell, solicitando reunião para discutir dificuldades familiares. Informado de que a designação não pode ser contestada sem base legal. Brad elevou o tom de voz. Cheryl disse na saída, ela nem sabe. Ela não merece saber. Eu li essa última frase 3 vezes. Ela veio aqui 3 vezes, eu disse baixo, tentando processar. Sim. E você nunca me contou. Dali fechou o envelope devagar. As instruções do seu avô eram claras. Nenhum contato com você até o momento em que você entrasse por essa porta. Ele disse que você viria quando estivesse pronta. Ele me encarou por um instante. E ele também disse outra coisa.
Se sua mãe aparecesse aqui 3 vezes, significava que ela estava prestes a fazer algo direto com você. Algo cruel. Ele respirou. E você entrou hoje de manhã, senhorita Frel. Então imagino que ela tentou algo direto. Eu não respondi. Ele não insistiu. Virou a última página. Uma apólice de seguro de título imobiliário da Pioneer Title, paga integralmente em 9 de agosto de 2016. Valor: $1.560. Isso protege sua propriedade contra qualquer defeito ou disputa não revelada. Se alguém, inclusive família, tentar contestar a posse, a seguradora cobre todos os custos legais da sua defesa. Ele puxou mais uma folha e deslizou na minha direção. Um resumo de ativos. Minha vida inteira, reduzida a linhas e números. Imóvel, 818 Cherry Road, valor aproximado, $340 mil. Conta POD no Northern Trust, $86 mil. Equipamentos de marcenaria e torno, $28 mil. Caminhonete Ford F-150 2008, $11 mil. Total estimado, $465 mil. Dali bateu de leve no papel com o dedo indicador. Senhorita Frel, sua mãe disse a 3 dos meus atendentes, em ocasiões diferentes, que a senhora era um peso inútil. E agora eu estou aqui com $465 mil de provas dizendo exatamente o contrário. Dali fechou a pasta com calma e manteve as mãos apoiadas em cima dela. Seu avô não deixou só dinheiro. Ele deixou os registros. As evidências. Ele fez uma pausa curta. Tem mais uma coisa que ele deixou para você, mas não está em papel. Venha comigo. Cofre 218. O corredor até o cofre era estreito e silencioso. Dali puxou uma gaveta metálica longa, encaixou sobre uma pequena mesa de madeira na sala privada e deixou ali. Eu te espero lá fora, ele disse. Leve o tempo que precisar. A porta quase fechou atrás dele. Dentro do compartimento havia 2 coisas. A primeira, um envelope lacrado cor creme. Na frente, a letra do meu avô, para minha neta, quando você estiver pronta para voltar para casa. A segunda estava embrulhada em flanela cinza. Assim que encostei, reconheci o tecido. Era o mesmo flanela antigo que ele usava naquela noite no corredor, quando eu tinha 15 anos, a noite em que ouvi minha mãe dizendo ao meu pai que ele tinha só mais 5 anos. Desenrolei devagar. Uma chave de latão pequena, presa a um aro de arame. Amarrado nela, um cartão de receita dobrado. Na frente, para quando você tiver sua própria cozinha. No verso, a receita. Era a chave do armário de bebidas dele. Abri o envelope. 2 páginas. A primeira tinha caligrafia firme. A segunda descia levemente no fim de cada linha, como se a mão já estivesse cansando no último ano de vida. Se você está lendo isso, minha querida, então sua mãe fez exatamente o que eu sabia que faria. Me desculpe por não estar aí. Eu só consegui me antecipar a ela. Eu vi tudo. A pulseira no churrasco. O quarto dado para sua irmã. A noite em que eu ouvi ela contando meus anos do outro lado da parede. Eu nunca disse nada porque sabia que, se eu dissesse, você sentiria que precisava escolher. E eu nunca quis que você tivesse que escolher. Eu fiz a escolha desaparecer. A casa é sua. As contas são suas. Os registros são seus. Nada disso pode ser tomado de volta. Você não é um peso. Nunca foi. Você era a única que ia até a oficina. A única que aprendia a lixar no sentido certo. A única naquela casa que sabia fechar uma porta sem fazer barulho. Não peça desculpas. Não explique. Só volte para casa. Eu te amo, minha menina. Vou. Fiquei com a carta nas mãos por um tempo que eu não soube medir. Quando saí da sala, Dali já estava no corredor, com as mãos nos bolsos do cardigan marrom. Ele não perguntou nada. Só me levou de volta ao lobby. 12h47. Eu tinha ficado dentro do Northern Trust por 3 horas e 20 minutos. Meu celular, quando liguei no estacionamento, já estava vibrando havia muito tempo.
23 chamadas perdidas da minha mãe, 4 do meu pai, uma da minha irmã, 6 mensagens de voz. A primeira, às 9h14, vinha com uma urgência quase nervosa. Amor, acho que a gente foi rápido demais hoje de manhã. Volta pra casa, a gente conversa. A terceira, às 11h18, já era mais dura. Se você foi ao banco, Amber, você precisa entender que essa conta é dinheiro da família. Não é só seu. Seu avô não estava bem da cabeça no fim. A gente resolve isso junto. A quinta era da minha irmã. 9 segundos. Meu vídeo tá bombando. Isso pode virar um problema. RS, liga pra mãe. A sexta, às 12h36, era minha mãe de novo, sussurrando como se isso mudasse alguma coisa. Amber, seja o que for que te disseram aí dentro, seu avô estava doente. Ele estava confuso. A gente pode resolver isso em família. Eu apaguei tudo. Dirigi até o Holiday Inn Express em Acme Township. $89 a noite. Paguei com o cartão de débito das minhas gorjetas de bartender. O recepcionista me entregou a chave e perguntou se eu precisava de mais alguma coisa. Subi para o quarto 207. Tranquei a porta. Sentei na cama. Li a carta do meu avô mais uma vez. Depois dobrei tudo, coloquei de volta na pasta azul marinho, desliguei o telefone e dormi pela primeira vez em 26 horas. Quando acordei, já eram 7 da manhã e o céu começava a ficar cinza. Peguei o celular e liguei para o único número que o Dali tinha me dado antes de eu sair do banco. Ellen Crestwood, advogada, Front Street, Traverse City. Ela atendeu no segundo toque. Senhorita Frel, disse ela. O Dali me avisou que a senhora ligaria. Consegue vir aqui hoje de manhã? Consigo. O escritório de Ellen ficava no segundo andar de um prédio antigo de tijolos amarelos. Uma placa de latão na porta, Crestwood Associates, desde 1986. Ela tinha 67 anos, cabelo prateado até os ombros e um blazer preto de lã sobre uma blusa de seda creme. Levantou quando entrei e apertou minha mão com as duas dela. Você se parece com ele, disse. Ela me serviu o café de uma prensa francesa e empurrou um prato com biscoitos amanteigados na minha direção. Come um. Eu comi um. Então ela abriu uma pasta azul marinho idêntica à do Dali. Uma cópia dela, guardada por 9 anos. Procedimento padrão. Ela tinha tirado do arquivo naquela manhã. Seu avô montou tudo isso em 2016 pensando em um único desfecho, ela disse. Hoje a gente coloca em movimento. Ela deslizou um documento para mim. Notificação de desocupação em 30 dias. Pelo Código do Estado de Michigan, ela continuou, uma pessoa que mora numa casa sem contrato, sem pagar aluguel e sem direito legal formal é o que chamamos de ocupante por permissão revogável. Seus pais, sua irmã e o namorado dela entram nessa categoria. Ellen ajustou os óculos e manteve a voz completamente estável, como se estivesse explicando algo simples demais para ser discutido. A lei é direta. Você entrega uma notificação de desocupação de 30 dias. Se não saírem, eu entro com um processo de despejo no 86º Tribunal Distrital, aqui do Condado de Grand Traverse. Ela virou uma página da pasta. A audiência costuma acontecer entre 7 e 10 dias depois. Eles não vão ter defesa legal válida. Não existe contrato, não existe status de beneficiário, não existe participação na propriedade. Mais uma pausa curta, quase didática. O juiz emite uma decisão padrão de posse. Depois disso há 10 dias para recurso. Passado esse prazo, o tribunal expede a ordem de restituição. O xerife agenda a desocupação forçada. Ela me olhou por cima dos óculos. Você não deve uma luta para eles, senhorita Frel. Você deve documentos. O estado de Michigan faz o resto. Eu assinei os 2 papéis com a caneta grande que ela me entregou. Não tinha nada de simbólico ali. Nenhuma cerimônia. Só papel, tinta e consequência. Justiça, ela disse enquanto digitalizava tudo e enviava por e-mail criptografado para um oficial que ela usava havia 30 anos, não é drama. Justiça é uma caneta boa e uma terça-feira de manhã. Ela me devolveu um pequeno sorriso técnico.
A notificação será entregue amanhã, 28 de dezembro. O prazo de 30 dias termina em 28 de janeiro. Se eles ainda estiverem na casa no dia 29, protocolamos no tribunal na mesma manhã. Ela fechou a pasta. E eles vão estar lá no dia 29, senhorita Frel. Pessoas como sua mãe sempre acham que a lei está blefando. O oficial responsável pela entrega se chamava Linda Kowalski, 42 anos, credenciada em 3 condados. Usava uma câmera no peito porque tinha sido gritada tantas vezes que parou de confiar na própria memória. Ela chegou a 818 Cherry Bend Road às 10h14 do dia 28 de dezembro e tocou a campainha. Minha mãe abriu a porta usando uma capa preta de salão e metade do cabelo presa em papel alumínio. Estava no meio de fazer o cabelo de uma das mulheres do grupo de estudo bíblico que se reunia na cozinha. Ela abriu a porta com aquele sorriso ensaiado que usava em público. Linda respondeu com educação profissional. Senhora Frel, estou aqui para entregar uma notificação de desocupação de 30 dias emitida pela proprietária legal deste imóvel. Hoje é 28 de dezembro. O prazo começa a contar agora. O sorriso da minha mãe não caiu de imediato. Foi desmoronando aos poucos, como se ela estivesse tentando entender uma língua que não fazia sentido. Isso é um engano. A notificação é válida mesmo sem assinatura. O prazo começa hoje, senhora. Minha mãe rasgou o documento ao meio na frente dela. A mulher do estudo bíblico lá dentro soltou um som baixo de choque. Linda não reagiu. Tudo bem, senhora. Tenho outras cópias e a gravação da entrega confirmando a notificação. Tenha um bom dia. Ela voltou para o carro e foi embora. Minha mãe ficou na porta, segurando 2 metades do papel. Embaixo da assinatura do advogado, dava para ler claramente, em nome da proprietária do imóvel, Emberlin Frel. Na semana seguinte, ela enviou 14 e-mails para Ellen, escreveu uma carta à mão e apareceu 2 vezes no escritório sem marcar horário. Ele respondeu a todos os 14 e-mails com uma única linha: Senhora Frel, minha cliente não lhe deve uma conversa. Encerrado. Minha mãe então contratou um advogado chamado Jason Whitfield, 3 anos de formado, escritório em um pequeno centro comercial em Garfield Township. Ele leu o traste. Leu a escritura. No segundo dia, ligou para ela e foi direto ao ponto. Senhora, a senhora não tem caso. Não tem legitimidade como beneficiária. Não tem contrato de locação. E ainda existe uma apólice de seguro de título sobre o imóvel. Vou enviar minha fatura. A conta dele deu $385. No dia 29 de janeiro, com meus pais ainda dentro da casa, ele atravessou a Front Street com uma taxa de $45 e protocolou a ação de despejo no balcão do 86º Tribunal Distrital. A audiência foi marcada para 6 de fevereiro. Eles apareceram sem advogado. A juíza era Patrícia Griaves, 19 anos de banco, toga preta, olhar direto. Ela leu o traste. Leu a escritura. Depois olhou para meus pais por uns 4 segundos inteiros por cima dos óculos. Senhor e senhora Frel, ela disse, sem emoção. A escritura é clara. A proprietária está pedindo posse. O tribunal concede. Ela fez uma pausa curta. Vocês têm até 22 de fevereiro. Sentença padrão de posse. 10 dias para recurso. Não houve recurso. Ordem de restituição emitida em 17 de fevereiro. No dia 20, uma sexta-feira à noite, ele me ligou enquanto eu comia sopa num pote de isopor no quarto 207. O xerife confirmou o despejo para segunda-feira, 22 de fevereiro, às 10h30. Deputado Altorne no local com chaveiro. Agora não se discute mais. Só se executa. Eu não estava na casa. Na verdade, eu soube da maior parte do que aconteceu do mesmo jeito que todo mundo soube, pela tela de um celular. Minha mãe passou 6 dias tentando convencer a imprensa local a contar a versão dela. Negaram todos. News 9 de Traverse City recusou. ABC 29 de Pasquim recusou. Um podcaster local pesquisou o caso por 1 hora e também recusou. Na manhã do dia 22, ela decidiu transmitir sozinha. Não tinha TikTok próprio. Usou o da minha irmã. Às 10 horas da manhã,
Ela sentou no sofá de couro da sala de uma casa que já não era dela, vestindo um cardigan branco que ela escolheu porque acreditava que branco transmitia inocência. Minha irmã montou o ring light. Checou a própria maquiagem 3 vezes na câmera frontal antes de virar o celular. Mãe, tem certeza? Meu perfil tá indo melhor agora. A gente meio que se recuperou. Isso aqui vai viralizar do jeito certo, minha mãe respondeu. Ela entrou ao vivo às 10h30. 12 pessoas assistindo. Ela começou a chorar antes mesmo de falar. Erro tático, ela não tinha controlado o tempo das lágrimas. Minha própria filha está fazendo isso com a gente na semana do Dia dos Namorados. Era fevereiro. Não era semana do Dia dos Namorados. Os comentários perceberam imediatamente. Em 45 segundos, a live passou de 200 espectadores. Em 3 minutos, 800. Em 5 minutos, 4.200. E então minha mãe falou a frase que acabou com tudo. Depois de tudo que eu sacrifiquei por ela, ela me fez colocar a meia dela na lareira. Ela me obrigou. Foi como se alguém jogasse gasolina numa fogueira. Os comentários explodiram em sequência. Espera, você queimou a meia dela? Senhora, a senhora acabou de admitir isso ao vivo. De quem é essa casa? Onde está a filha? Às 10h48 já eram 18.000 espectadores. Às 10h55, 41.000. Às 11h no exato momento em que bateram na porta eram 58.000 pessoas assistindo. Minha mãe ouviu a batida e mudou o rosto na hora. Até abriu um sorriso, animada, como se fosse uma confirmação do que ela queria acreditar. Finalmente, viu, amor? Estão vindo contar a nossa história. E foi até a porta. Abriu. Do outro lado estava o deputado xerife Daryl Altorne, uniforme verde escuro de inverno, prancheta na mão com a ordem impressa de despejo. Atrás dele, outro policial e um chaveiro com uma mochila de ferramentas. E claro, o celular ainda estava transmitindo. Senhora Frel, disse o xerife, tenho aqui uma ordem judicial de reintegração de posse emitida pelo 86º Tribunal Distrital. É hora de desocupar. A boca da minha mãe abriu devagar. As pessoas assistindo viram aquilo ao vivo. Desculpe, senhora Frel, ele continuou. Esta propriedade pertence a Emberlin Frel. Por ordem do tribunal, a senhora tem 30 minutos para recolher itens essenciais. Tudo que ficar será inventariado pelo gabinete do xerife e poderá ser retirado posteriormente dentro de 30 dias. Os comentários entraram em colapso. Meu Deus, a casa é da filha. Isso é o maior plot twist que eu já cesta. Protejam a Amber. 62.000 pessoas assistindo ao vivo. Atrás dela, minha irmã deixou o tripé cair de lado. O rosto dela perdeu toda a cor. A transmissão travou por 2 segundos. Quando voltou, minha mãe já não parecia lembrar que estava sendo filmada. Meu pai saiu da cozinha, onde estava sentado desde cedo com uma xícara de café frio. Passou por todo mundo sem dizer nada e foi até a varanda. Sentou no segundo degrau da escada. Colocou os cotovelos nos joelhos e ficou olhando a neve cair, em silêncio, por um tempo longo demais. Até que falou baixo. Ela é dona da casa. Uma pausa. Ela sempre foi. Ele repetiu um pouco mais alto dessa vez. E a live captou tudo com clareza. Minha mãe virou devagar. O rosto dela estava se desfazendo de um jeito que parecia ser a primeira emoção real em 25 anos. Por que você não lutou por mim? Ela perguntou. Meu pai olhou para ela do degrau de baixo. Um silêncio pesado passou entre os dois. Porque a gente não devia ter feito o que fez, ele disse. E foi isso. A live terminou ali. Em menos de 12 horas, minha irmã apagou todas as contas. Mas alguém já tinha salvo o momento em que meu pai disse, sentado na varanda, ela é dona da casa. Ela sempre foi. Esse clipe chegou a 4,8 milhões de visualizações em menos de 48 horas. E se existe uma coisa que esse tipo de história ensina sem pedir permissão, é simples: soltar não é perder. Às vezes, é só a gravidade voltando a funcionar como deveria. Respira comigo um instante. Porque o que aconteceu depois,
começou exatamente quando aquela porta finalmente se fechou. Meus pais se mudaram para um apartamento de 2 quartos em Bula, Michigan, a cerca de 45 quilômetros a sudoeste de Traverse City. Era no segundo andar de uma antiga casa vitoriana adaptada, acima de um consultório de quiropraxia, aluguel de $1.400 por mês. Não tinha lareira. Minha mãe tinha feito questão de uma lareira quando começaram a procurar apartamento. No fim, teve que aceitar que não dava. Quando eles foram morar na casa do meu avô em 2015, tinham vendido a antiga casa em Acme Township por $182 mil. O dinheiro de anos de salário do meu pai, somado à venda, simplesmente desapareceu ao longo do tempo. Eu só descobri depois, num café, pela minha tia Margie, que me contou com uma naturalidade desconfortável onde aquilo tudo tinha ido parar. $168 mil foram para a Sheila Academy 7 anos de escola particular da minha irmã. 22 mil foram para um salão de beleza que minha mãe tentou abrir em 2019 e nunca chegou a funcionar de verdade em 2020. Teve 3 viagens para Las Vegas todas sem mim. E $8 mil foram investidos num projeto paralelo de uma marca fitness do namorado da minha irmã, Tanner Brookwood, que nunca chegou a produzir uma única camiseta. Quando veio o despejo, sobravam cerca de $31 mil na conta conjunta deles, além de uma aposentadoria privada que meu pai só poderia mexer sem penalidade daqui a 5 anos. O apartamento novo levou metade disso como entrada. 2 semanas depois, minha mãe encerrou o blog A Vida Abençoada pela Sheryl, porque o comentário mais curtido em praticamente todos os posts antigos era sempre o mesmo: cadê a Amber? Um pastor chamado Whitfield, da igreja luterana que ela frequentava, ligou uma vez. Não gritou, não acusou. Só disse: nós vimos o vídeo, Sheryl. Tire um tempo para você. Ela nunca mais voltou para aquela igreja. Minha irmã perdeu 4 contratos em 7 dias: Skincare, roupa esportiva, uma marca de refeições prontas e uma empresa de garrafas de água. A diretora de uma das marcas chegou a mandar um e-mail que depois apareceu no Reddit: não estamos confortáveis em manter associação com os eventos mostrados na sua live recente. Tanner terminou com ela por mensagem, 6 dias depois do despejo. 9 palavras: isso não é a marca que estou construindo. Tô fora. Em 40 minutos, ele deixou de segui-la em todas as redes. No fim de março, minha irmã voltou a morar com meus pais em Bula. Tinha sobrado cerca de 4.200 seguidores na nova conta dela. Ela passou a dormir no sofá retrátil da sala e ficou 3 semanas sem falar com minha mãe. No dia 4 de março, minha mãe me mandou uma mensagem: fizemos o melhor com o que tínhamos. Um dia você vai entender. Eu não respondi. No dia 21 de março, meu pai me mandou uma mensagem mais longa. A primeira coisa que ele me enviou por vontade própria foi o próprio texto. Amber, eu sei que você não me deve a leitura disso. Estou escrevendo porque eu te devo isso. Eu deveria ter parado sua mãe umas 30 vezes em 25 anos. Eu não parei. Eu sou o tipo de homem que não interrompe as coisas. Agora eu sei disso. Não vou mais entrar em contato com você, a menos que você queira. Me desculpe. Não porque eu espere que isso mude algo, mas porque é a única coisa verdadeira que ainda posso te dar. Pai. Eu li aquela mensagem 14 vezes. Não respondi. Mas também não apaguei. No dia 28 de março, num sábado de manhã, 3 meses e 3 dias depois do dia em que minha mãe colocou minha meia na lareira, eu dirigi meu Honda Civic pela Cherry Bend Road pela última vez. A neve já tinha derretido do gramado, mas o ar ainda era frio. O deputado Daryl Hawthorne estava na varanda com um pequeno molho de chaves novas num anel de latão. Bem-vinda de volta, senhorita Frel, ele disse. Eu já tinha chorado 4 vezes desde o Natal. Mas não chorei naquele momento. Apertei a mão dele. Abri a porta da frente com a chave original de latão, a mesma que meu avô carregou no cinto por 43 anos, e entrei. A sala estava vazia. Eles tinham levado tudo o que consideravam deles. A lareira estava limpa e fria. O piso de madeira que meu avô tinha instalado em 1972 ainda estava lá. E o cheiro de cedro, fraco, quase esquecido, ainda existia por baixo de tudo. Coloquei a caixa de nogueira sobre a lareira, no mesmo lugar onde minha meia tinha sido queimada. Na primeira semana de abril, subi até o sótão.
Fazia anos que eu não entrava ali. Puxei a escada retrátil com uma lanterna na mão. O ar tinha cheiro de poeira e madeira seca de pinho. No canto mais distante, sob a inclinação do telhado, havia uma caixa de papelão que eu não reconhecia. As abas estavam fechadas, com uma etiqueta escrita à mão pelo meu avô. Ember 2020. Sentei no chão de madeira. Puxei a caixa até mim e abri. Dentro havia 5 coisas. A primeira era uma meia de Natal, de lã creme. Meu nome bordado na borda em linha vermelha, levemente torto daquele jeito que fica quando um homem idoso, com mãos tremendo, borda escondido à noite sem ninguém ver. Por dentro da borda, onde o forro encontrava a lã, ele tinha costurado 4 letras, Hollow 2020. As outras 4 coisas eram pequenas caixas de Nogueira, exatamente iguais àquela que ele me deu quando eu tinha 16 anos. As mesmas emendas. As mesmas dobradiças. A mesma borda fina de cerejeira na tampa. Ele tinha feito mais 4. 4 versões de uma casa, só por precaução, caso a primeira não fosse suficiente. Eu fiquei ali, no chão empoeirado do sótão, de joelhos no frio. E apertei aquela meia contra o meu peito. E, pela primeira vez desde os meus 8 anos, eu chorei daquele jeito em que você não tenta esconder o som. Chorei porque entendi uma coisa simples e devastadora ao mesmo tempo. Ele vinha fazendo meias de Natal para mim desde o ano em que eu aprendi a parar de chorar na frente dos outros. Ele costurava meu nome na lã à noite, em silêncio, enquanto minha mãe costurava outra história sobre mim na cabeça de todo mundo dentro daquela casa. Ele trabalhava embaixo, contra ela. Sem barulho. Sem plateia. Sem eu saber. Cada vez que ela dizia que eu tinha arruinado todos os natais desde que nasci, ele estava um andar abaixo, com uma agulha na mão, construindo um Natal que não dependia da permissão dela. Eu levei a caixa para baixo. Pendurei a meia na lareira. Deixei as 4 caixas de Nogueira extra sobre a bancada no canto da sala, onde eu podia ver todas elas. Arrastei a bancada de trabalho do meu avô para fora do canto e coloquei de volta no meio da sala. Organizei os formões por tamanho, do jeito que ele me ensinou quando eu tinha 9 anos. Amarrei o avental de couro dele mesmo com a marca queimada em forma de ferradura. Eu não sou marceneira. Provavelmente nunca vou ser. Mas vou aprender do jeito que ele me ensinou, lixa acompanhando o veio. Sempre no sentido da madeira. Sempre no sentido certo. E tem uma última coisa. Meu avô não me salvou. As pessoas vão querer dizer isso que ele me salvou. Mas isso não é exatamente verdade. Ele preparou uma porta. E deixou ela ali, no lugar certo, até eu estar pronta para enxergar. A mão na maçaneta naquela manhã de Natal, às 6h40, de meias na neve, foi minha. Eu fui quem abriu. Eu derrubei aquela estrutura no papel, do jeito silencioso que ele me ensinou. O que ele fez e isso é o que só o amor realmente faz foi começar tudo 9 anos antes de eu precisar. Ele viu o que vinha. Preparou o caminho. Assinou um traste com uma caneta de carpinteiro. Bordou meu nome numa meia que eu só encontraria meio década depois. Colocou uma chave dentro de uma caixa de Nogueira e escreveu, qualquer hora, qualquer motivo, qualquer momento. E ficou com esse segredo por 9 anos inteiros, sem nunca me contar, porque não queria me colocar antes da hora diante de uma escolha impossível. O mundo às vezes tenta te convencer de que você é um peso. A matemática disso pode até parecer convincente. Mas isso não é a matemática do amor. A matemática do amor é mais silenciosa. É alguém no segundo andar, enquanto ninguém está olhando, costurando proteção antes mesmo da tempestade existir. Tem gente que não te entrega uma chave no dia em que você precisa. Tem gente que constrói a porta inteira muito antes de você saber que vai precisar passar por ela. Tem gente que faz a chave com anos de antecedência. Guarda numa gaveta. E espera. Se você já foi a pessoa quieta numa família barulhenta, presta atenção nisso. Quem te ama nem sempre fala. Às vezes assina a escritura. Às vezes borda seu nome na lã. Às vezes passa 9 anos construindo uma porta e deixa ela exatamente onde você vai encontrar quando finalmente precisar atravessar alguma coisa grande demais sozinho. Meu nome é Ember Ferrell. Tenho 25 anos.
Eu moro na 818 Cherrybend Road, na casa que meu avô construiu com as próprias mãos em 1971, e que ele deixou para mim em 2016, me entregando tudo através de uma chave de latão dentro de uma caixa de nogueira, numa das manhãs mais frias da minha vida. Eu tenho uma lareira. Tenho uma meia pendurada nela com meu nome bordado em linha vermelha. E tenho uma porta. A porta que ele construiu para mim muito antes de eu saber que um dia eu ia precisar atravessá-la. Hoje à noite, eu fechei essa porta.